meus alunos confeiteiros, tudo bem? Já vamos para a nossa segunda aula de brigadeiro gourmet. E essa aula é uma aula bem interessante, porque nós vamos fazer o nosso brigadeiro gourmet com uísque. Isso mesmo, nós utilizaremos o uísque Jack Daniels para poder fazer o nosso brigadeiro. Quem não gostar, quem não curtir misturar bebida alcoólica no doce, vocês podem utilizar esta mesma técnica para poder colocar uma geleia de fruta, para colocar algum licor não alcoólico, alguma coisa que vocês gostem e que seja líquido. Vocês podem fazer alguma imitação de uma bebida famosa, porém sem álcool, e acrescentar. Vai ficar bem bacana, tá? O ideal, o interessante é a ideia, né? Para vocês criarem a partir daí. E se vocês não quiserem fazer com esta bebida, vocês podem também utilizar qualquer outra que não tem nenhum problema. O interessante mesmo é vocês aprenderem a técnica para vocês conseguirem utilizar com diversos ingredientes diferentes. Aqui nós utilizaremos esse whisky, mas se você preferir, você pode utilizar outro, você pode utilizar algum licor, algum vinho, qualquer coisa que você acha que vai ficar interessante e que vai criar e despertar a curiosidade do seu cliente. Quando utilizamos bebidas famosas, o público adulto principalmente adora e a gente consegue chamar bastante atenção. E isso é o intuito. Se você utiliza alguma bebida assim com um nome forte no mercado, que é bem conhecida, bem interessante, com certeza as pessoas vão ficar curiosas para saber o sabor e vão querer experimentar. E isso vai fazer com que tenha um impacto direto nas suas vendas. E isso é o que é interessante. Então, vamos lá às nossas receitas, vamos aos ingredientes? Para o nosso brigadeiro gourmet Jack Daniels, nós precisaremos 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de chocolate meio amargo, 20 gramas de glucose de milho e 30 ml de uísque, que aqui nós estamos utilizando Jack Daniels. Bom, gente, agora que vocês já viram os ingredientes, já tô aqui com a minha panela de fundo grosso, como sempre, e nós vamos fazer como nós fizemos na outra receita, tá? Só que aí é o seguinte, aqui nós misturaremos o leite condensado, o creme de leite, o chocolate e a glucose. Porém, o uísque só entra no finalzinho, quando já estiver dando ponto no doce. E eu vou mostrar para vocês. Como eu dei a sugestão, nós podemos. Tenho aqui a minha balança. Eu vou pesar para eu poder colocar a minha glucose. Aqui a glucose eu não aqueci, tá? Mas aí, se vocês quiserem, vocês podem aquecer a glucose para poder ficar mais fácil, que ela fica essa liga, ela é bem consistente, tá? Então, pesou aqui as 20 gramas, você acrescenta os demais ingredientes, mistura tudo e vamos levar para o fogo. Eu vou colocar já tudo, vou levar para o fogo e mostro para vocês assim que estiver dando ponto, para a gente poder acrescentar o nosso uísque, tá? Que vai ficar aqui de lado. Bom, pessoal, quando o brigadeiro chegar nesse ponto que ele tiver bem grossinho, tá?
a gente vem e acrescenta o nosso whisky. Ele vai dar uma amolecidinha, mas não tem problema, porque aqui o nosso álcool vai começar a evaporar, tá? Então, a gente mexe aqui nas laterais. Ele dá uma boa amolecidinha. E fica com um cheirinho parecendo uma trufa, tá? E aí, a gente vai mexer até sumir esse líquido. Como tá quente, vocês mexam com cuidado para não espirrar, tá? E aqui, ele já incorporou praticamente todo. Daqui, a gente vai dar uma mexida ainda nele para poder ele começar a dar o ponto. Como no outro brigadeiro, ele vai soltar um pouquinho do fundo, mas ele não é igual a um brigadeiro tradicional, tá? Ele é um brigadeiro diferente. Então, a gente não pode esperar que ele solte completamente da panela. Como a gente adicionou o uísque nesse momento, ele vai ainda demorar aqui um pouquinho para começar a dar o ponto. A gente vai mexer aqui com paciência, com cuidado. Até ele atingir o ponto ideal, tá? Bom, pessoal, aqui ele já tá dando ponto. Só ter um pouquinho de paciência, a gente colocou o uísque por último, aí mexe bastante até ele incorporar, né, na massa, e agora já tá dando ponto de novo, tá vendo? Ele não solta completamente da panela, do fundo, como um brigadeiro tradicional, tá? Que é uma receita que vai mais gordura, tem o creme de leite, tudo mais, o chocolate. Então, ele não vai ser igual ao brigadeiro tradicional, mas ele começando a soltar do fundo da panela, quando você mexe o pão duro e você consegue ver que a massa junta assim facilmente, já tá no ponto, tá bom? Aí aqui a gente vai transferir para um prato e esperar esfriar para poder enrolar. Bom, gente, como nos demais brigadeiros, ele deu ponto, a gente vai passar aqui pro recipiente, já o prato com plástico filme, tá? Então, eu vou fechar. E vou esperar esfriar. Aqui eu já tenho um pouquinho da massa já fria pra gente poder enrolar, tá? E nós vamos passar este brigadeiro aqui. Vocês podem, como eu falei na outra aula, vocês podem usar o confeito que vocês preferirem, tá? Mas aqui nós utilizaremos os splits, que são esses granulozinhos meio amargo, tá? Que acredito que é o que vai combinar mais. A gente sempre precisa, para esses doces gourmet, utilizar um confeito de qualidade, um confeito bonito, saboroso. E esse daqui, como o granulado que nós utilizamos na aula passada, é chocolate puro, não tem adição de açúcar, então é diferente desses confeitos que nós encontramos por aí, que é mais barato. Esse é
o valor é um valor mais alto e tudo mais, mas é um confeito diferenciado. Isso vai fazer toda a diferença no nosso doce, tá bom? Então, nós vamos medir, como da outra vez, né? O nosso docinho. E esse daqui, ele tem um diferencial. Eu tenho aqui ampolas ou pipetas, como vocês preferirem, tá? Acredito que vocês vão encontrar nas lojas de confeitaria como ampolas, tá? E essas ampolas, nós vamos colocar um pouco da bebida para decorar o nosso doce. Mostrando mais de perto, são essas ampolinhas aqui, certo? Nós vamos utilizá-las para colocar uma mini dose do nosso uísque acompanhando o nosso brigadeiro. Vocês vão ver como fica bonitinho. Nós pegamos aqui, nós temos aqui o nosso uísque, né? Nós vamos colocar aqui num potinho. Então, eu posso colocar num potinho se eu tiver algum pote mais aberto. Tanto faz. Só pra gente conseguir colocar. Então, eu vou deixar o uísque aqui. As minhas pipetas. E vamos lá. Vou abrir o meu chocolate. Esse aqui tá um pouquinho menor, porque eu sempre reservo de meia em meia receita, tá? Que aqui a gente precisa um pouquinho mais de agilidade, então eu sempre separo de meia em meia receita. Então, eu tenho aqui o meu doce, não preciso untar a minha mão, tenho a minha balança aqui, eu vou colocar desse lado, que dá para vocês verem melhor. Vamos ligar a nossa balança. Aqui essas balanças digitais, ela tem a primeira parte que é em gramas, a segunda parte é uma outra medida. Então, nós utilizamos a grama, tá? Lembrando que o nosso brigadeiro gourmet é cerca de 25, 30 gramas. Esse eu não preciso me preocupar de ficar muito grande, porque nós, além do confeito, ainda colocaremos a bebida que vai auxiliar no peso, tá? Então, ó, esse daqui deu 20 gramas, eu vou colocar mais um pouquinho. Então, 21 gramas, tá? Então, eu vou enrolar, passar no confeito e ainda vamos colocar a bebida, tá? A ampolinha com a bebida. — 23 gramas. — 22. Esse daqui eu não estou me importando de ficar, estou pesando para ficar mais na medida certinha, de 25, porque nós temos que lembrar que o nosso custo com esse doce é um pouquinho mais elevado. A gente vai passar o nosso doce aqui no split. Ele fica super fofo, tá vendo? Que eles são uns quadradinhos. Esse é um quadradinho de chocolate amargo, ele fica delicioso. Só para tirar a dúvida, aqui o nosso doce subiu para 26 gramas e nós ainda colocaremos a nossa ampola, né? Com a mini dose de uísque. Ó, 26. O confeito também conta, viu, gente? Não é só
decorativo, ele também é um ingrediente, então o peso dele também conta. Então, tá ótimo. Nós utilizaremos as forminhas tamanho 4. E o que nós faremos agora? Nós pegaremos aqui o nosso uísque, a nossa ampolinha, essa parte mais gordinha, a gente vai apertar o máximo que a gente conseguir, coloca aqui no potinho com o nosso uísque e a gente solta. O que vai acontecer? A nossa ampola vai encher. Tá vendo? E aí nós vamos vir aqui no nosso doce e colocar a ampolinha. Com a ampola, nosso doce passou a ter 28 gramas, tá bom? A gente não pode apertar até o finalzinho para não furar o nosso docinho, tá bom? E aí ele vai ficar dessa forma. Bom, pessoal, esse é o nosso docinho com uísque. Olha só que gracinha que ele fica. É um doce que você pode colocar um valor, ele tem um valor agregado mais alto. Nós temos aqui... Nós estamos utilizando um uísque que não é tão baratinho, então você pode colocar tudo isso no custo do seu doce, deve colocar isso no custo do seu doce, e além de tudo, é um doce super fino. Você pode utilizar essa ideia para tortinhas, essa ampolinha fica muito bonita nos doces finos, nas caixetas de chocolate, e é bem interessante. Como que funciona isso daqui? Quando o seu cliente ele vai comer esse doce, ele tem duas opções. Ou ele aperta a ampola para esse líquido descer para dentro do brigadeiro, e aí ele come de uma vez, mas corre o risco de se lambuzar, né? Fazer aquela pequena meleca, mas enfim, fica saboroso, claro. Ou ele morde o doce, experimenta a bebida e assim por diante. É bem interessante porque é uma coisa nova, não é todo mundo que faz e dá para você brincar bastante. Utilizar vários tipos de bebidas diferentes, não só o uísque, você pode utilizar um licor, utilizar bebidas mais finas, até mesmo um champanhe. O champanhe com chocolate branco fica divino. E aí, essas festas de final de ano, você pode inovar com uma receita bem delicada, uma receita sofisticada, vai ser bem interessante. Você pode fazer, como eu falei, se você não gosta, se vocês não gostam de utilizar bebida alcoólica, não tem problema. Você pode fazer com uma geleia mais rala, um molhinho de frutas, você pode utilizar até um suco de alguma fruta. Você quer fazer uma coisa assim, misturar um pouquinho um ácido com um doce, quer fazer um suquinho mais ácido, misturar com um docinho. Bem interessante, é uma proposta que você pode fazer tranquilamente. Então, a partir desta ideia, é só vocês criarem, inventarem e fazer da maneira que agrade o paladar de vocês e o paladar do cliente de vocês, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado dessa receita, espero que vocês tenham aprendido bastante, que essa receita tenha ficado bem clara para vocês. Não se esqueçam que abaixo dos nossos vídeos, das nossas aulas, vocês têm um campo para deixar a sua dúvida, a sua sugestão. Se você tiver alguma coisa que você não conseguiu entender, fale diretamente comigo. Nós temos o nosso grupo no WhatsApp para vocês tirarem as suas dúvidas. Quero ver foto dos docinhos de vocês, hein? Se vocês tiverem dificuldade de encontrar essa ampolinha e vocês quiserem indicações de onde comprar, ela também é vendida pela internet, então vocês podem falar comigo para vocês conseguirem reproduzir essa receita maravilhosa na casa de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante, espero que vocês brinquem com essa receita para que vocês criem uma infinidade de outros sabores, de outras variações, que vai ser bem legal. Eu aposto que vai ser um sucesso entre os clientes de vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula.